2, 1. Esse é o Mar de Serena. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. É um prazer receber vocês na nossa morada. Oi, Caetano. Que bom ter mais um momento nosso aqui de troca. Então a gente vai iniciar o nosso capítulo 2. Neste capítulo, nosso intuito é falar dos restos. Ai, ai. Então vamos lá. Vamos de restos. Então vamos lá. A gente vai fazer uma pequena revisão, bem breve. E vamos mergulhar nessa metáfora do resto aqui, tá? Que é algo que a gente já comentou antes. Eu disse que existiam algumas coisas no nosso tempo histórico que são reprimidas, que são negadas, que são perseguidas, e essas coisas ficam num lugar ruim, que a gente chamou de resto. A gente usou esse resto quando falou o seguinte, para falar dos conteúdos que estão nesse lugar. A gente falou o seguinte: sabe esse mundo de fora que parece a realidade? Pois existe um outro mundo que é o resto, o mundo de dentro. Esse mundo é igualmente importante, mas neste momento histórico ele não é tão respeitado. Neste momento histórico, a gente só vive uma história histórica, uma história. Existem muitas outras histórias. Existe uma grande vencedora no nosso momento histórico que oprime as outras. Essa história opressora é só uma história. Existem as outras que são o tal do resto, que promovem outros valores, que promovem a atenção na alma humana em outros lugares que não é o que essa história vencedora coloca como importante. Então a gente começa a revisar aqui, ó. Nós estamos aqui embebidos pela Revolução de Serena, nossa filha, que nasceu diferente, com uma diferença genética. Essa história vencedora entende Serena como uma pessoa que é deficiente. Nossa filha Serena é ruim. Nossa filha Serena, de algum jeito, não é tão capaz quanto o homem, ser humano modelo, como ele deveria ser. Esse tal homem, ser humano modelo, tem que ser uma pessoa com um corpo que se diz normal, que é mais ou menos um corpo que produz bastante dinheiro para alguém. Esse é o homem modelo, esse é o ser humano saudável. Serena não vai exatamente produzir qualquer coisa com o corpo, já não é tão legal para esse momento histórico que só pensa em crescer, só pensa no mundo de fora, só pensa em acumular. Esse momento histórico odeia quem é diferente de qualquer coisa que ajude ele a continuar crescendo indefinidamente. Serena é totalmente diferente. Ela então nos impulsiona a uma revolução. Esse mundo vai atacar como já atacou, como vai continuar atacando ela, e nós, evidentemente, escolhemos o caminho de nos revolver, nos revoltar e fazer uma revolução. Esse caminho que Serena nos mostra é um caminho que apega a todo mundo, porque se essa história é repressora e reprime ela como alguém não tão interessante, reprime também conteúdos que ela significa, como, por exemplo, ser um ser humano diferente desse que é considerado iluminado, perfeito, capaz. Homem, branco, essa coisa machista, esse ser humano extremamente ganancioso, que é o que reina no Ocidente. Alguém que é permitido, alguém a quem é permitido perseguir infinitamente a sua ganância. Esse homem ocidental não tem limites máximos. Isso é só uma história que está para descobrir algo, está para descobrir que os limites são importantes. Então essa história masculina pesada, opressora, ela tende a se revolucionar por um lugar que ela chama de apocalipse, que ela chama de um mundo sustentável, que ela chama de um mundo democrático, de um mundo liberto, de um mundo onde possa florescer o novo. Esse nosso momento histórico quer isso, mas não consegue implementar. Está nas nossas leis, mas a gente não consegue fazer valer, porque existe uma outra maneira de ver que realmente venceu as outras e que fagocita, que assassina maneiras diferentes dessa gananciosa, para fora, masculina, no sentido mais exagerado que tem. Serena, então, quando é atacada como diferente, resiste,
ela defende tudo aquilo que é diferente. E quando a gente coloca ela como uma metáfora que nos guia, a nossa filha amada, maravilhosa, que tem 1 ano e meio e que fala e que está mostrando para o mundo as possibilidades que a ciência deu para a humanidade, não para uma pessoa. A ciência é algo que tem que ser coletivo, é isso que Serena mostra. Se tem alguém que precisa de um remédio para dar conta de uma diferença genética, Serena diz vale a pena para todo mundo. É uma outra concepção de ciência, porque a ciência que chegou até Serena é uma ciência que cobrou um preço impossível para dar o remédio para ela. Cobraria. É uma ciência que está menos interessada nas crianças, nessas crianças diferentes. Então, Serena, quando é defendida, muda o que é ciência, muda o que é lucro, muda o que é certo, muda o que é ser humano modelo, saudável, capaz, muda o que é uma sociedade que prefere alguns corpos, algumas maneiras de existir do que outras. Serena, quando entra nas nossas reflexões, muda tudo. Esse momento histórico persegue muitas coisas, a gente já viu nas outras nossas reflexões que persegue as facetas femininas da alma, malandras, safadas, diferentes, e persegue o mundo de dentro, que a gente diz, tudo isso está no que o nosso momento histórico entende como um problema, um inferno, junto com outras coisas que não merecem tanta atenção. Essa maneira feminina de existir é pior do que a masculina, e esse mundo de dentro é inferior ao de fora, é isso que é dito. Então as tuas facetas de dentro femininas são perseguidas necessariamente por esse mundo. As repercussões disso nós ainda não sabemos tão bem, estamos querendo ver, mas para você ver qual é a repercussão, você tem que entrar justamente naquilo que é proibido, no resto, no inferno, nos portões do mundo de dentro, na sua versão criativa. E em algum momento a gente deu uma música para dizer o que acontece quando a gente entra aí. Isso vale para um trabalho científico que você quer propor, isso vale para uma ideia para a sociedade que você vai propor, vale, por exemplo, uma interpretação espiritual que você tenha. Os mitos mudam, o mito hebraico cristão, que é um desses que está aqui narrando como a sociedade ocidental tem que ser, ele foi reinterpretado inúmeras vezes e ele precisa mais uma vez mudar em prol do amor, em prol de um novo testamento, em prol de um mundo novo e que ainda vai para o mais novo ainda, vai para o tal Apocalipse, que é o último livro bíblico. Nós estamos invocando o Apocalipse, fazendo uma revolução social, mostrando Serena, provocando todo mundo a ter uma vivência mais liberta, mais livre, mais feminina e que permita mudar o mundo para olhar para Serena e olhar para ela e dizer, ela é linda, junto com todo mundo que é diferente. O teu diferente é lindo, é isso que a gente quer chegar. O ocidental vai dizer que você não pode ser legal, você não pode ser maravilhosa, você não pode ousar, você não pode mudar o mundo, tudo vai ficar como está. Isto é só uma história. E dentro dessa história há as designações muito importantes, que quando a gente põe em xeque nessa versão feminina, muda tudo. Há designações de quem eu sou, há designações se existe ou não a liberdade, o livre-arbítrio, e há uma designação de qual é o sentido da vida. Nós temos que pôr em xeque nesse mundo criativo todas essas questões para conseguir entender como sair desse mundo, por sua vez, limitador, que fala que a gente tem que só ir para fora e que tem que ser masculino. Para explicar isso, então, eu vou retomar bem brevemente o que é esse tal masculino e feminino para a psicologia analítica que a gente está trazendo aqui. A gente está embebedado da ciência da psicologia analítica, e uma psicologia analítica que vai até Jung, acha ele muito interessante e relê ele agora como alguém que tem uma bibliografia, como tem um livro vermelho, como alguém que se decompôs. Jung é visto aqui na nossa fala como um ocidental que tentou sair desse mito ocidental. Ele tentou ir para outros mitos, ele foi para Apocalipse, de certa forma, desse mito ocidental que ele estava imerso. E nós vamos, nesse Jung reeditado, continuar pressionando o mundo para o novo, para as suas revoluções. Ele foi até um ponto e nós vamos continuar, essa é a nossa provocação, essa é a nossa vontade. Nós não queremos ir para os lados, nós queremos ir para frente, nós queremos revolucionar, nós queremos saber quais são os próximos passos de nossas reflexões sociais, porque a sociedade não é aleatória, ela não é relativista, ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo ela tem fundamentos. Fundamentos, mais uma vez, que estão nas nossas legislações, nos direitos humanos universais, que estão na ciência, como na psicologia.
que vem aqui mostrar para nós uma versão diferente de quem eu sou, qual é o livre-arbítrio, qual é o sentido da vida. Então nós vamos agora no lugar infernal que a gente entrou alguns momentos atrás, algumas conversas atrás. A gente está no resto, no inferno, num lugar onde tem bruxa, lobisomem, vampiro, num lugar onde tem gente que sofre, num lugar que tem emoção, que tem gente que explora o mundo com coragem. Nós estamos aqui. E aqui nesse lugar, eu vou tentar me reeditar como mito, pois não sou esse mito ocidental que estou criticando, que critica, que ataca minha filha, que ataca a nossa filha. Nós não somos isso, então nós somos outra coisa. Se eu não sou esse mito ocidental, eu não sou as principais designações dele. Entre elas, eu não sou um homem ocidental, eu sou outra coisa. Essa interpretação histórica que a gente tem diz que porque eu nasci com um pênis, eu sou um homem, e sendo um homem eu tenho que cumprir algumas funções. Entre elas, por exemplo, eu vou usar o exemplo do futebol. Quando você nasce com um pênis, no Brasil é introduzido para você alguma lista de coisas que você tem que ser, dentre elas, experimentar futebol. No futebol é dito que lá vai acontecer algo de seres homens e vai ter lá algo de competitividade. Para nós, na psicologia analítica, masculino tem a ver com competitividade, com manter a estabilidade de um sistema perante as mudanças do que está em volta. Combina bem com o jogo de futebol. Eu vou vencer o jogo contra o meu inimigo. Eu vou ser o fortão e resistente. Futebol é para ser masculino, é para ser competitivo. Mas quando você vai jogar futebol, você encontra muita gente lá que está evidentemente em choque com essa ideia. Por exemplo, que jogam futebol que é para ser masculino, no sentido, de novo, nosso, da psicologia analítica, é para ser masculino, é para ser competitivo, é para envolver mérito, é para você enfrentar um desafio e você faz um time superior ao outro. Não há mérito quando... Não há mérito quando não há uma competição entre mais ou menos iguais. Se o igual não é possível, entre o mais ou menos igual. Mais ou menos o mesmo tamanho, com mais ou menos as mesmas forças. Nós temos um esporte inteiro que vive um ocidente, uma maneira de pensar ocidental que é tão desigual, que cria esportes em que a gente vê times competindo um com o outro sem qualquer possibilidade de um mais fraco vencer o mais forte e nós batemos palma porque o mais forte venceu. Isso não é racional, não há mérito aqui, não há nenhuma dificuldade aqui. Nós deveríamos, evidentemente, para ter uma experiência masculina no futebol, promover a igualdade. E de um monte de gente poderosa, um monte de gente competitiva, num times competitivos, aí ver o que acontecia, quem se superava. É aqui que o masculino faz algum sentido. Então você vai ser apresentado como homem, essa contradição de ser masculino, poderoso no futebol, e de estar ligado com um monte de seres com pênis covardes que não aceitam competir, que não querem competir, que fogem da competição, que encontram lugares para ter vantagem sobre os outros. Isso é o que aconteceu com o esporte, entre aspas, competitivo, cheio de mérito que o Ocidente quer viver. Não foi assim que as Olimpíadas foram pensadas no mundo grego. Mas é evidente, uma outra maneira de pensar, que é esse tal do Ocidente iluminado, domina tudo, inclusive o que os gregos pensavam como era uma Olimpíada, como era a competitividade dessa masculinidade. Isso tudo está estranho, porque precisa de uma revolução. Uma outra versão, uma outra experiência de um jogo, de uma vivência que não é masculina, mas sim daí feminina, é o role-playing game, é o RPG. São os jogos de contação de história. São as maneiras que surgiram recentemente, há uns 50 anos atrás, reviveram há uns 50 anos atrás, essas maneiras de contar histórias participativas, que é uma maneira de fazer mito. Mito é história, de contar algo que faz sentido. Nos jogos de interpretação de personagem, você tem um personagem, você vai viver com outras pessoas que estão jogando personagens e vocês juntos vão explorar uma história. Não é quem é melhor, não é quem vai vencer o outro, é saber o que vai acontecer contigo.
Enquanto na versão masculina do futebol é melhor a pessoa que mais vencer os outros, que mais derrotar todas as dificuldades que encontrar, na versão feminina o melhor não existe. Cada um faz o seu melhor. O que importa é você experienciar e ver o que vai acontecer. Você vai aprender coisas, o desenrolar de uma história, de um personagem que você vive num mundo por aí, numa contação de histórias. Isso é mais feminino e desenrola você e te expressa no mundo. Essas duas facetas mais masculinas e a outra mais femininas promovem histórias numa mais estáveis e em outras mais revolucionárias. Eu estou mais na revolucionária, apesar de ter a competitividade masculina e querer isso no futebol, não encontro. No futebol, se você compete um pouco mais, aumenta-se o nível de todos os machos que estão presentes, até que eles te persigam e te atacam e vão te agredir se você fez um drible desconcertante. Essa é a realidade do futebol, ele não promove maravilhas, não promove coisas novas, não. Ele promove justamente uma competição desigual. Isso é repassado nas peladas que a gente tem por aí e é repassado evidentemente na grande versão de futebol que a gente tem, nesse futebol profissional, nessas Copas do Mundo e afins, todas desiguais, representando países desiguais. Há pouco mérito aqui. Na versão feminina, mais uma vez, o que se quer é contar uma história. Então vamos lá. Quem eu sou? Eu sou um homem que quer competir com o futebol de maneira desigual? Não. Eu quero competir de forma honrada. Então eu vou definir de certa forma, eu tenho algo desse mundo de masculinidade, tipo uma figura competitiva, bélica, tipo um leão. Mas ao mesmo tempo eu sou de dentro, eu não sou de fora. Então, o mundo de fora e as coisas que eu poderia usar para fora para me identificar são menos importantes do que a de dentro. Prefiro, no caso do jogo, a história que se desenrola. Então, prefiro como me representar como alguém que tem uma história para dentro. Você conhece melhor quem é Caetano quando você presta atenção para a minha história, não para o meu mundo de fora. E, finalmente, prefiro histórias que se transformam do que aquelas que se mantêm sempre iguais. Então eu sou assim, uma mantícora, um leão em parte, com asas que voam alto para dentro e que tem veneno, que mexe com aquilo que está saudável, que quer transformação, que quer revolução, que quer coisa diferente. Sou um comedor desses homens ocidentais, uma mantícora. É assim que eu me representaria, um E talvez, um monstro. Não é na genitália e nem nos papéis sociais, os iluminados, hebraico-cristãos, desses masculinos poderosos que eu posso encontrar identificação. É numa outra história. E quando a gente coloca a Serena aqui, tudo explode. Então vamos lá. Eu já estive aqui outras vezes e quem quiser entrar nos seus infernos, talvez tenha experiências de primeira vez ou experiências que são muito novas. Como eu defendi que entro nesse mundo há muito tempo, já que sou daqui, eu estou entrando num lugar que eu sei um pouco. Tem lá 3 outras portas, como eu disse, das perguntas. Qual é o sentido da vida? Quem é você? Se tem livre-arbítrio? Nós vamos começar por uma. Eu vou fechar meus olhos. A Vivi vai convocar esse mundo de dentro para uma questão e brevemente eu vou pegar a minha mantícora, que não é, mais uma vez, não é esse homem ocidental comum, e vou confrontar ele com a provocação de Serena. E eu acho que tudo isso que eu represento vai explodir. Vamos ver? Então, por favor, meu amor. Quem é você? Quem é você? Ó como é que me pica, me pega, olha só, eu sou uma mantícora, vivendo num mundo que me considera um monstro, um cara estranho, com uma definição estranha. Eu tenho que ser homem para esse mundo, não quero ser homem, sou uma mantícora, sou outra coisa. Eu vou pegar Serena. Serena, então, ela é para esse mundo deficiente, é nada, ela é uma coisa maravilhosa, deficiente é o mundo, deficiente de sensibilidade, de adaptação, de respeito ao diferente. Então é esse momento histórico que tem problema, não é Serena, beleza? Isso vale para mim, então.
esse momento histórico que simplifica as pessoas em homem ou mulheres. Existem milhares de outras maneiras de significar. E eu sou sim uma mantícora. Se Serena entra aqui, a minha variável do mundo exterior explode. Serena tem um corpo diferente, ela vai ser feia por conta disso? Vai nada. Serena vai ser linda com o corpo diferente dela. Corpo não é uma coisa que deve significar se isso é bom ou errado, permitido ou não. Se isso vale para Serena, vale para os corpos meus também. Vale para o homem e para a mulher ocidental. Não é o corpo que me importa. Então, não é exatamente o corpo que vai definir esse papel, essa figura, aquilo que é mais importante para mim. Não vai definir, por exemplo, então, quem eu amo. Se o corpo de quem eu amo tem pênis ou vagina, isso importa? Para mim, não, já que a minha história mais importante é contada para dentro e menos para fora. E eu brigo com esse mundo de fora que só quer saber das coisas de fora. Então, eu não sou mais uma vez um homem, pois não interesso por essas genitálias. Se sou um homem fluido, com uma outra orientação sexual, representando de um outro lugar. Parte um O, mas parte E, mais uma vez. Algo de andrógeno, algo de monstro, algo de outra história. Esse mundo já está me atacando, assim como ataca a Serena. Eu sou de dentro, não gosto tanto desse mundo de fora, acho ele secundário, estou aprendendo a ver ele, então o meu amor não pode ser de pênis ou mulher. A Viviane tem pênis, vamos supor, isso é um problema? Não deveria ser, porque o que mais me encanta é a história que ela narra, que é uma história criativa, transformadora, revolucionária. Essa história que é interessante. Mais do que isso. Então, tem algo de masculino em mim que quer competitividade. Que quer competir na competitividade onde pode mais ou menos existir mérito. Coloco Serena que tem para esse mundo uma deficiência, como é que ela competirá? Como é que funciona essa possibilidade masculina dela? O mundo tem que reeditar, tem que aprender, neste caso, a considerar o diferente como diferente, é uma equidade. A Serena vai ter capacidades enormes e ela fala talvez com uma maturidade muito acentuada para a idade dela. Talvez porque a energia dela foi para outro lugar, não tanto para o corpo. Para descobrir a capacidade competitiva e masculina de Serena, a gente tem que considerar onde está a potência dela. Então esse mundo tem que mudar. E não pode mais considerar a competitividade um corpo que compete com o outro, um corpo que existe para fora, um corpo que é produtivo para fora. Existem outras formas de você ser competitivo. E quanto mais equilibrado, mais competitivo você terá. O mundo masculino precisa de equidade, de algo mais comum, de algo mais social, de algo mais equitativo para poder ter minimamente essa experiência. Serena explode tudo isso e pede uma revolução no esporte, no trabalho, na educação, na maneira egoísta como a gente vive, para poder, quiçá, talvez, respeitar justamente uma maneira realmente masculina que tem um pouquinho mais de honra, um pouquinho mais desse mérito que está buscando. É nessa equidade que pode haver um tipo de competição. E finalmente, então, a gente tem o masculino, o mundo de dentro e o veneno, isso, o veneno que corrói, o veneno que eu chamei de feminino, que está interessado na revolução. Então, se eu coloco na Serena, que é tão diferente, que promove uma diferença para tudo que está em volta, porque o mundo não está preparado para ela, eu e Vivi, nossa família, Serena, Ravi, estamos pressionados, evidentemente, por um mundo que pede para a gente andar, enquanto Serena pede para a gente cuidar dela. Esse mundo não a respeita. Temos que entender que num futuro pessoas diferentes precisam ser protegidas, a família precisa ser protegida. Nós estamos muito aquém disso. Então Serena propõe uma revolução, um veneno, uma transformação para tudo que está em volta. E se em mim existia uma vontade de transformar, com Serena isso se explode. Nós queremos uma revolução social, uma reinterpretação desse mito hebraico-cristão, uma sociedade em que os diferentes possam existir. Nós queremos a liberdade de tudo e de todos. Quando o resto se libertar, quando o inferno se libertar, nós teremos a grande revolução do Ocidente. Ela será feita por aquilo que está no seu inferno Ocidente. Deus dá luz, tudo que você odeia,
virá em teu encalço e te mostrará o futuro. O futuro é feminino, é para dentro, é valorizando o diferente e é destruindo tudo que existe hoje.